top 5 melhores BLs que eu já li. Oi, eu sou a Gi e hoje eu vou passar pra vocês o meu top 5 mangás BLs favoritos, na minha opinião. Então tá, vamos começar? Vamos começar? Pra começo de conversa, em quinto lugar, eu vou botar Boy Meets Maria. Ele tem uma capa muito linda. Esse mangá, ele tem uma arte muito bonita. E ele tem uma segunda capa também, que é bem bonitinha, mas a capa original, ela é bem mais bonita. Cara, tenho nem muitas palavras pra falar sobre esse BL, porque ele é maravilhoso, sabe? Ele é uma história muito boa e, por mais que seja um volume único, ele é uma história muito bem contada e muito complexa. Inclusive, esse aqui, eu diria que ele não é pra todo mundo. Ele tem temas bem sensíveis, então se você tem algum tipo de sensibilidade ou gatilho com temas de abuso sexual e pedofilia, principalmente, talvez esse mangá não seja pra você, porque ele é um mangá pesado. Tem partes que são difíceis de digerir e que é complicado, sabe? É difícil mesmo, algumas partes. Mas ele é muito bom, ele é maravilhoso. Eu diria que ele é uma leitura obrigatória pra todos os nossos queridos que leem BL, porque ele é magnífico. Tá, vamos começar com a história? Então, o nosso protagonista é o Taiga. Ele teve uma infância bem normal. Logo no começo do livro, ele tem meio que aquele objetivo de ser um herói de filme, de proteger a sua família, de proteger a sua esposa, de proteger as pessoas que ele ama. E é isso, sabe? Ele cresce sendo essa criança que vê desenhos e tem esse sonho de ser um herói. Mas, acontecem algumas coisas que fazem isso mudar e a infância dele se tornar uma infância meio conturbada. Mas ok, aí a gente volta pra atualidade do mangá, que é um colegial, onde os personagens têm 15 anos. E o Taiga, ele quer muito entrar no clube de teatro e ele quer ser o melhor ator da porra do Japão. E ele até se autodenomina assim, nem nunca ter feito uma aula de teatro. Ele fala, nossa, eu vou ser o melhor ator do Japão e eu vou ser muito foda. Isso é tipo no começo das aulas. E tá tendo uma performance de teatro e eles vão ver. E é de uma performance de dança, na verdade, onde tem uma das dançarinas que se destaca muito, que ela tem uma aparência muito angelical. Então ela se destaca e todo mundo se apaixona e fica tipo, gente, quem é essa? E é uma tal de Maria. E aí, o nosso queridíssimo Taiga, ele se apaixona na Maria. Ele fala, meu Deus, ela vai ser a mulher da minha vida, eu vou me casar com essa mulher porque ela é perfeita, ela é maravilhosa. Ok? Ok. Aí acaba a performance, ele vai pro backstage e fala, não, Maria, você precisa... Eu me apaixonei por você, você é perfeita. E eu vou me casar com você, por favor, aceite o meu amor, aceite ser a mulher da minha vida. E aí a Maria chega nele e fala... Meu, mano, é que eu sou um homem, né? É que meio que, né, não vou estar podendo ser esposa, não, eu sou um homem. E aí o Taiga até dá uma florzinha pra ela antes e pá, enfim, ela fala que é um homem e que ela tá indo pro banheiro masculino, o vestiário masculino, e isso deixa ele tipo, mas o quê? Mentira, tá mentindo, tá? Isso aí tá querendo me rejeitar, mas eu não vou desistir. Aí no outro dia ele vai se inscrever no clube de teatro, não sei se é outro dia, mas enfim. E aí a Maria aparece lá porque ela faz teatro, né? E aí ele descobre que talvez ela realmente seja um homem. E que, na verdade, o nome dele é Arima. E ele é realmente um homem, mas ele continua duvidando. Até que ele chega a ser até meio escroto. Todo mundo fala que Arima é um homem, mas na real tem um sem mãe, um desgraçadinho, que ele vai lá e aí ele fala, ai não, porque o Arima, na verdade, ele deve ser uma mulher, porque quando a gente tava no colegial, né, porque agora eles estão no ensino médio, quando a gente era criança, ele usava roupa de menina, ele usava cabelo comprido e mochila azul bebê e vestidinho e sapatinho, ele era uma menina, então deve ser uma menina, agora tá só usando roupa de homem, mas tá se fingindo. E aí botou isso na cabeça do diabo do Taiga, e o Taiga foi o quê? Encheu o saco do Arima. E essa cena dá muita vergonha alheia, porque, tipo... é muito desconfortável, sabe? E tu vê que o Arima ficou desconfortável com aquilo. Ele tá falando, não, mas eu sei que você é uma garota. Eu sei que você é uma garota. O fulaninho me falou que tu usava roupa de menina. E que você é uma garota, você é uma menina. E aí... e aí o Arima fala, eu sou uma menina, então tá, olha aqui. E aí ele abre a calça dele e mostra né, e aí ele meio que prova que ele é biologicamente um homem. Ai, é
engraçada essa cena, porque o Taiga, ele fica tipo, mas o quê? Não é isso não, rapaziada. O Arima fica claramente chateado, porque, tipo, foi uma situação bem chata, sabe? Tipo, o Taiga foi bem escroto. Enfim, foi idiota. Mas tá, eles vão seguindo e aí ele percebe que ele gosta do Arima como um homem também. Tipo assim, ele gostou dessa pessoa, sabe? Ele até fala isso, tipo, no dia seguinte. Ele fala, desculpa, foi um escroto, mas eu te amo mesmo você tendo você tendo um negócio no meio das pernas. E ele fala isso pra, tipo, toda a sala e dá muita vergonha alheia quando você lê. Mas, enfim, né? E aí ele também não gosta. E aí ele é mal no teatro. E a Arima fala que ele tem uma atuação patética. E eu fiquei muito feliz quando eu li isso. Eu fiquei tipo, otário, foi escroto, toma. Essa história tem um desenrolar muito bom. Eu não vou dar spoilers, porque o plot é realmente muito legal. E eles explicam o porquê que o Arima usava roupas de menina quando ele era criança. E aí isso é uma questão bem foda, porque que agora ele tá usando roupas condizentes ao gênero dele, porque ele se identifica como um garoto, né? Tem questões de gênero bem interessante. A criação do Arima foi foda. E é um livro... Cara, é um mangá bem pesado, sabe? O Arima é um personagem muito complexo. E o Taiga ele é meio chato, mas depois ele vai virando uma pessoa melhor, porque ele percebe que ele tá tendo atitudes não muito legais e não muitos de um herói, que é o que ele queria ser quando era criança. Então ele vê que ele não tá tendo atitudes condizentes com o sonho dele e, né, para de ser um tonho. Mas enfim, é uma leitura bem difícil a partir de uma certa parte, quando eles começam a explicar mais sobre a história de cada personagem. Então se torna uma leitura meio difícil de descer. Não é todo mundo que tem estômago pra ela. Eu não me lembro se eu cheguei a chorar com essa obra, mas se não chorei foi por quase. Isso que eu não choro vendo coisa e lendo. Então, tipo assim, é uma leitura difícil. É muito foda, recomendo. Ok, bora pro quadro. Deixa eu botar ele aqui do nosso ladinho pra ficar acompanhando. Bora pro nosso quarto lugar, rapaziada. Esse aqui ele é famosinho, ele é queridinho de muita galera, que é Estranha Beira-Mar, que tem um filme, tem adaptação pra filme de anime, e é um volume único também. Dando um lembrete, a classificação indicativa desse mangá é 16 anos, então respeita a classificação indicativa, porque tem motivo. Ele tem um desenvolvimento muito legal. Ele conta a história do Shun e do Mil. O Shun, ele é um escritor que segue a vida dele numa ilha, e nessa ilha tem um garoto chamado Mil, que ele é um garoto que perdeu os pais muito cedo, então ele é bem emozinho, sabe? Ele é bem solitário. E aí ele ficava sentado num banquinho à beira-mar, né? Por isso do título. Ele chamava muita atenção, porque ele ficava sozinho nesse banco, olhando pro mar e, tipo, sendo meio deprê e solitário. E aí um dia o Shun vai falar com ele. O Mil fala que ele tá sendo meio desprezível, porque ele fica encarando o Mil e não sei o quê. E aí o Shun, ele, tipo, desmaia e... É meio doido essa parte, mas enfim. E aí, sei lá, e do nada eles passam o dia inteiro juntos e... Tipo assim, o Shun, ele claramente tinha um interesse no Mil, tinha achado ele bonito, achado ele interessante, por isso que ele foi puxar assunto. Bem bonitinho, só que o que me faz eu gostar mais ainda desse livro é como ele trata questões de homofobia. Porque a homofobia nos BLs... é uma coisa muito romantizada. A gigantesca parte dos BLs são uma utopia, onde tem um mundo perfeito, e você fala que você é gay numa boa, sai falando aos 4 ventos que você é gay, e não tem problema nenhum. Tipo assim, o mundo é perfeito, uma sociedade maravilhosa. O que não é o caso, né, na realidade. Ele trata muito bem dessas questões de homofobia, porque o Shun, ele é um personagem que sofreu homofobia e que, tipo, ele não pode contar que ele é gay porque ele tem medo de perder pessoas. Tanto que ele nunca se declarou para um garoto porque ele tem medo de perder os amigos dele e perder esse garoto que ele gosta e pipipi, que é um amigo dele. E ele sofre homofobia pelos próprios pais. Ele é deserdado por causa disso. Ele tinha um casamento arranjado com uma garota, mas aí, tipo, no dia do casamento ele vazou fora e falou que ele era gay. E aí, tipo, a família dele deserdou ele. Por isso que ele foi morar numa ilha. E eu acho muito foda como a autora trata isso. Isso influencia diretamente na relação dos personagens. Porque o Shun, tipo assim, o Mil, ele vai e ele passa 3 anos, tipo, numa ilha central, sabe? Tem essa ilha secundária que é onde eles moram. E uma ilha principal. Ele passa uns 3 anos ali pra ele crescer, porque ele era menor de idade. E aí ele voltou e a primeira coisa que ele falou foi se declarar pro Shun e falar que gostava dele, que não sei o quê, que tinha voltado por causa dele. Só que, tipo assim, o Shun, ele é traumatizado com essas questões de, né? Ele fala, mas por que você quer namorar um homem? Isso, né? Não faça isso, não faça isso com você mesmo.
E aí tu consegue ver claramente o medo que ele sente, sabe? Por causa dos problemas que ele já passou e das situações desconfortáveis que ele já sofreu. Que ele tenta fazer o Mil parar de gostar dele pra ele não ter que sofrer as mesmas coisas que o Shun sofreu por causa da sexualidade dele. E, enfim, tu consegue ver uma diferença bem grande de maturidade, porque tem uma diferença de idade entre eles. O Mil, ele acaba sendo meio imaturo e, tipo, meio infantil algumas vezes. O Shun já é mais taco foda-se, mais maduro, e ele é um adulto há bastante tempo, ele tem o trabalho dele, tem as responsabilidades dele. E o Mil é meio mais novo, ele é mais novo, então, tipo, né? Mas eu acho uma história bem interessante também, novamente, pra maiores de 16 anos. E eles têm uma relação muito legal, é muito orgânica, por mais que seja meio estranho, que, tipo, né? É um tanto quanto rápida, mas tem o seu desenvolvimento, sabe? Então, eu gosto muito deste mangá. Agora, pro nosso top 3. É um que tem gente que vai falar que não é BL, porém eu discordo com você. Discordo, pra mim é. Que é o quê? Banana Fish. Esse é meu anime favorito. Banana Fish não é meu mangá favorito, mas é o meu anime favorito. Banana Fish. Eu sou apaixonada. Também tem uma restrição de idade. É uma obra bem pesada, cara. Boy Meets Maria é pesado. Esse aqui, ele é, tipo, umas 3 vezes mais pesado. Tipo, ele trata de muitos assuntos muito fodas, mas é muito bom, cara. Eu chorei horrores vendo isso aqui. Ele fala sobre o nosso querido Ash Lynx, que ele trabalha meio que com gangues, sabe? Tipo, ele é um americano e ele tem ali sua ganguezinha e pipipi. Ele tá envolvido no crime, com máfia. E ele era... Eu não vou dar muito spoiler, porque essas partes são importantes. Então não vou dar spoiler pra não estragar a experiência de qualquer um que queira ver. Mas enfim, ele tem seus vários traumas. E aí, um dia, o Eiji, que é um jornalista japonês, vai pra onde o Ash mora pra poder entrevistar ele e a tropinha dele, né? E aí eles têm uma conexão. O Ash deixa ele, tipo, pegar na arma dele. Pegar na arma, na pistola dele, fica meio... Não é essa pistola, rapaziada, é pistola mesmo. A gente não sabe o que é esse Banana Fish, mas, né, com o tempo a gente vai descobrindo. Essa história, ela é muito foda e ela é muito pesada, novamente, né, todo mundo que tem estômago pra ela, porque ela é bem desconfortável mesmo, sabe? Tipo, Boy Meets Maria é desconfortável, essa aqui é 3 vezes mais desconfortável. Tem adaptação pra anime, né, como eu já falei, meu anime favorito. Mas eles rolam nessa trama, eles tentando descobrir o que é o Banana Fish e se metendo num monte de treta. E é uma série muito triste. É uma série muito triste. Mas eu recomendo muito. É o meu anime favorito. E é uma obra que eu acho muito maravilhosa. Eu não tenho coleção completa ainda, mas eu vou ter um dia, eu confio. Agora, em segundo lugar, eu gosto muito desta obra. E essa obra não tem o reconhecimento que deveria ter, porque ela merecia muito mais reconhecimento e ninguém conhece ela. Também não tem adaptação para anime, que é Seven Days. É uma obra de 2 volumes, bem curtinha, mas é muito legal. Essa obra é um romance, diferente de outras, que nem Banana Fish, que não é um romance, mas tem um romancezinho ali. Essa aqui, ela é, tipo, puramente um romance. Que ela fala de 2 garotos, do Shino e do Touji. O Touji, ele tem um rolê que ele é, tipo, popularzinho no colégio. Então, toda semana ele tá com uma namorada nova, literalmente. Tipo assim, ele começa um relacionamento segunda, a primeira garota que se declarar pra ele na segunda-feira, ele vai começar a namorar. Eles vão namorar por aquela semana inteira. E se ele conseguir se apaixonar por essa garota, eles vão continuar. Se ele não conseguir se apaixonar por essa garota, eles vão terminar no domingo. E segunda-feira vem a próxima até ele conseguir se apaixonar por alguém. Enfim, é tipo um trabalho carteira assinada, tá ligado? Né? Tipo... É um bagulho muito doido essa merda, mas, tipo, é isso, é assim que o cara funciona. E aí, né, o nosso protagonista, ele faz arco e flecha, ele é muito foda lá no arco e flecha. E ele, um dia que ele tá saindo do treino, e aí o Shino tá indo, ele dá de cara com o Touji, e aí ele fala, você já tá com uma namorada hoje? Aí ele falou, não, ainda não me declarei, tá cedo ainda, né? Isso na segunda, obviamente. E ele fala, pô... Ainda bem que a gente podia namorar, né? E aí ele fala na zoeira, ele faz uma piada sobre o assunto, e aí o cara fala, tá, bora. E aí eles começam a primeira semana de namoro, é a primeira vez que ele estava namorando com um garoto. Até o momento eram só garotos, era tipo um esportivo, sabe? Tipo, elas nem tinham expectativa de realmente namorar com ele. Mas elas estavam ali na esportiva tentando e vai que, né? Vai que cola. Tu vive uma experiência full de namorado, 100% boyfriend material. O mangá todo ele se passa em 7 dias, né? O nome dá a entender isso. E aí o primeiro volume é de segunda a quinta e o segundo volume é de sexta a domingo. Só que o Touji começa a realmente se aproximar do Shino.
E ele começa a realmente gostar do Shino. E como é uma experiência completa de namoro, tem encontros, tem, né, tem, tipo assim, tem aquele sentimento meio falso, mas é um sentimento. Os dois conseguem começar a se apaixonar, e eles têm umas intrigas ali no final, e aí é muito legal ver, tipo assim, como que é esse desenvolvimento dos personagens. E tu fica naquela curiosidade, será que eles vão conseguir, o Toji vai conseguir se apaixonar pelo Shiro nesses 7 dias? Tipo assim, ele nunca tinha continuado com alguém depois dos 7 dias. Será que vai dar? Será que, tipo... Como é que funciona? Eu achei muito legal lendo. Eu gostei tanto quando eu li esse aqui, que, tipo assim, quando eu comprei o primeiro volume e eu terminei ele, eu imediatamente comprei o segundo, porque eu pensei, caralho, isso é muito bom. É irritante também, mas é muito fofo. E os gráficos são muito bonitos, os designs dos personagens são muito bonitos. Meu top 2 vai pra Seven Days, porque eu acho um romance muito fofo. E esse livro merece mais reconhecimento. Se um dia fizerem a adaptação dele pra anime, eu vou ficar muito feliz, porque é muito bom. E agora, por último, Quem me conhece um pouquinho mais profundamente já sabe qual que vai ser, né? Ai, vocês vão ver e vão falar, ai, que surpresa, Giovana, não é como se todo mundo já soubesse. Que é o quê? Qual que é o meu top 6? Top 1. Qual que é o meu top 1, rapaziada? Given. Given. É muito bom, Given. Assim, Given é uma coleção de 9 volumes. É um tanto quanto longuinha. Eu não tenho o 9º volume. Lançou recentemente, mas eu não tenho, porque eu não quero que acabe, e quando eu não quero que uma coisa acabe, eu simplesmente não compro o último volume, porque ela não vai acabar. Eu não tenho o último volume, então eu não vou ler tudo. E o meu nível de obsessão é tanto que eu comprei o livro de ilustrações da Natsuki, que é lindo, tem todas as imagens oficiais de Given, é maravilhoso. Mas vamos pra lore de Given. Se você tá vendo esse vídeo é porque muito provavelmente você gosta de BL. E você gostar de BL e não ter visto Given são coisas muito improváveis. Mas tudo bem, vai que, né? Given conta a história do nosso querido Enoyama e do Mafuyu. O que acontece? O Enoyama, ele tá numa banda, ele é guitarrista de uma banda. E aí, o Enoyama, ele gosta de tirar cochilos, tipo assim, no recreio da aula. Ele vai tirar o cochilo dele, e aí quando ele chega lá no lugar, o Mafuyu tá abraçado na guitarra dele, dormindo no lugar que o Enoyama gosta de dormir. Que é tipo uma escadaria. E aí eles ficam tipo, qual é que é, moleque? Sai do meu lugar, cacete. Sai daí, é meu, sai fora. E aí o Enoyama vê tipo, caralho, mano, tem uma guitarra mó foda, mas essas cordas estão tudo estouradas aí, meu mano. Não tá vendo? Pô, essas cordas tudo fudidas. O Mafuyu ficou tipo, nossa, você sabe mexer com guitarra? E aí o Enoyama ficou tipo, óbvio, cacete, dá essa merda aí. E aí ele fica pedindo pra ele trocar as cordas. E aí, só que o Mafuyu não sabe tocar guitarra. Então ele pede muita ajuda pro Enoyama pra aprender a tocar guitarra. E aí o Enoyama leva ele pra ver um ensaio da banda. E aí eles começam a ter um desenrolo. É uma história muito fofa. E é um romance bem diferente do normal. O Mafuyu, ele tem umas questões com o ex dele, porque, tipo, o ex dele se matou. E aí ninguém sabe muito bem o porquê. Mas, enfim, aí ele, tipo, meio que não superou o ex dele. Aí ele acaba cagando um monte em algumas situações. Porque ele ainda tá meio assim, né? Porque o ex dele, né, morreu. E aí é meio foda. Eu fico com pena um pouco de pena do Enoyama, às vezes. Eu fico tipo, ai, tadinho, que pecado. O Mafuyu, ele é um personagem que tem muita dificuldade de expressar os seus sentimentos. Então é muito legal ver como os personagens têm que acabar tendo um desenvolvimento, mesmo sem conseguir comunicar isso, sabe? Sem conseguir expressar. Ai, o gato. Eles têm que se entender muito mesmo no silêncio. E aí ele mostra bastante que às vezes pra você expressar algo, tu não precisa expressar verbalmente. Você também consegue entender uma pessoa mesmo quando ela estiver em silêncio, quando ela não conseguir expressar o que ela tem a dizer. E eles conseguem ter uma relação boa, porque os dois estão tendo que aprender a fazer isso juntos, porque o Mafuyu tem os seus traumas e ele não consegue lidar muito bem com algumas coisas, principalmente quando o Enoyama começa a trabalhar com uma outra banda que são de ex-amigos do Mafuyu. E aí ele tem vários conflitos internos, sabe? Porque o Mafuyu, ele tem um talento pra música, só que ele tem uma motivação meio inconstante, sabe? Então é um personagem bem complexo, bem chato também, às vezes. Mentira, eu gosto muito do Mafuyu. Eu me identifico muito mais com o Enoyama. Gosto muito mais do Enoyama. Mas o Mafuyu é um ótimo personagem também. E também tem casais secundários, casais terciários, que às vezes... Eu vou te falar que às vezes o casal secundário e terciário são mais... Eu prefiro do que o casal principal, porque às vezes o casal principal me irrita. Tem adaptação pra anime, tem 2 filmes, tem live action, e é muito bom, cara. Given é maravilhoso, é uma história bem
profundo, os personagens são bem complexos, eles têm várias emoções e, tipo, explora muito bem esse universo. Também fala sobre arte, também não é só um romance. Ele fala bastante sobre esse mundo da música e como eles estão tentando seguir sua carreira. E o Enoyama consegue dar um baita de um boost na carreira dele com a arte, só que aí ele tem que meio que deixar de lado a pessoa que ele ama e o resto da banda pra ele conseguir elevar na arte, e isso acaba deixando o Mafuyu às vezes muito chateado, porque ele se sente meio jogado de lado, porque o Enoyama tá, tipo, seguindo o sonho dele, né? Tipo assim, investindo no sonho dele, então ele acaba deixando o Mafuyu meio de lado, às vezes sem querer. E os dois não se entendem muito bem, são dois bocó, não sabem conversar. Enfim, mas é uma história muito foda, eu amo Given. Ai, é meu mangá favorito, eu tenho muito carinho por esses queridos. Mas eu acho lindo e eu recomendo Given pra todo mundo, porque Given é maravilhoso. Leia Given! Mas é isso, vamos estar por aqui hoje. Em primeiro lugar, Given. Segundo lugar, 7 Days. Terceiro lugar, Banana Fish. Em quarto lugar, Estranha Beira-Mar. E em quinto lugar, Boy Meets Maria. Então é isso, eu acho que eu vou ficar por aqui. Comentem embaixo se vocês concordam ou não com o meu top 5. Se você gostou, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Além de me seguir aqui nas outras redes sociais. Então considere se tornar um membro do canal. Por R$13,99 você pode ter acesso a conteúdos exclusivos. Além de poder usar emojizinhos muito fofos da nossa personagem. E também quando você se tornar membro, do ladinho você vai ter um iconezinho de furão que vai mostrar que você é o quê? Um Sunshine, que é o nomezinho dos nossos membros. Mas é isso, então considere se tornar um Sunshine. E até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!